Cidade falando sobre saúde. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Cardiologia, houve um aumento no número de internações por infarto no Brasil. Oi, que dor! Patriota Júnior, bom dia para você. Já sabe qual é o motivo dessa alta, Patriota? Bom dia, Renata. Bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Pois é, esse levantamento foi feito entre 2008 e 2022. Foi observado aí, né, um aumento no número de internações por conta de infarto. A média mensal, para vocês terem uma ideia, passou de 5.282 para 13.645, ou seja, uma alta aí de 158%. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com a doutora Renata Reis, que é cardiologista. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. O que é que explica esse aumento no número de internações por conta de infarto? Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Como é que tá? Na verdade, esses números vêm aumentando já há alguns anos, né? A gente observa que é uma tendência desde os anos de 2021. E são vários fatores que acabam aumentando esse número de infartos, principalmente naquela faixa etária abaixo dos 40 anos. Nesse período teve a pandemia, né? O próprio Covid aumenta o risco cardiovascular. E aí vem os fatores de risco para a doença arterial coronariana, né? Que é o sedentarismo, o estresse, a obesidade, o diabetes e a pressão alta, tabagismo e uso de drogas, né? Então, nesse período da pandemia, também aumentou o número de pessoas sedentárias, obesas, né? E estressadas, né? Os transtornos psiquiátricos no geral, como ansiedade e depressão, também aumentam o risco cardiovascular. Então, se a gente olhar como um todo, houve um aumento também de outras doenças que são fatores de risco para o infarto, né? E aí a gente vai destacar a obesidade, o sedentarismo e os transtornos psiquiátricos. Doutora, pessoas mais jovens, quando têm infarto, é mais perigoso do que pessoas com idade mais avançada? Existe isso ou não? São coisas que a gente tem que analisar, né? A gente viu que nesse índice que esse estudo está trazendo, houve um maior aumento das pessoas mais jovens, né? Abaixo de 40 anos. E para a gente falar assim, exatamente, é a mesma doença, a mesma fisiopatologia. Porém, nos jovens, acontece mais trombose coronariana, né? Que é uma doença mais fatal, né? Não dá tempo do corpo se adaptar àquela obstrução e acaba tendo um maior grau de letalidade. Então, se a gente for analisar friamente, os jovens acabam sendo mais fatais, os infartos, né? Do que num paciente mais idoso. Quais são os sintomas principais do infarto? Os sintomas clássicos é aquela dor no peito, né? Que difícil precisão, né? Ela é irradiada aqui em toda a região do tórax anterior, que pode irradiar tanto para o braço esquerdo quanto para o direito e para essa região da mandíbula. Geralmente vem associado náuseas e vômitos, né? Cansaço, aquele mal-estar. Esse é o clássico. Porém, não quer dizer, se você não tiver esses sintomas, não exclui que você não esteja infartando, né? Tem uma população, principalmente mulheres, idosos e diabéticos, aqueles pacientes renais crônicos também que fazem diálise, que eles não têm essa sintomatologia clássica. Às vezes é só um mal-estar inespecífico, uma indigestão e pode estar infartando, né? Mas o clássico mesmo é aquela dor no peito de difícil precisão que pode irradiar para a mandíbula ou para os braços. Quanto mais rápido o atendimento, maiores são as chances, né, doutora, do paciente... Oi, Renata. Desculpa te interromper, aproveitando essa sua pergunta, né? É verdade que pode ter paciente que confunda um desconforto como se fosse uma gastrite e acaba tomando o remédio para gastrite e depois se verifica que era um princípio de infarto ou um infarto mesmo? Tira essa dúvida Renata está perguntando o seguinte, Renata, a sua xará, com relação, por exemplo, o paciente está sentindo um desconforto na região abdominal ali, pode confundir com gastrite, toma remédio para gastrite, mas na verdade era infarto. Os sintomas podem se confundir com outros problemas, né? Oi, Renata, bom dia, tudo bem? A inervação da região torácica, né,
é a mesma da parte de estômago e esôfago, né? Então, às vezes, tem pacientes que têm refluxo e se confundem com a dor torácica e acham que estão infartando e vice-versa, né? Às vezes, aquela dor do infarto que não é tão clássica pode se confundir com a dor do estômago e refluxo. Isso acontece porque o coração fica na região torácica e fica exatamente em frente ao esôfago. Então, às vezes, um dos órgãos afetados pelo refluxo, a gastrite, também é o esôfago, né? O estômago fica um pouquinho mais abaixo. Então, essa região toda, eles compartilham da mesma inervação e pode se confundir. Então, realmente fica um alerta. Às vezes, o paciente acha que está com indigestão, soltando mais arrotos, né, que a gente chama, enfim, aqueles sinais de refluxo mesmo, e pode estar tendo um infarto. Fica um alerta também. Doutora, quanto mais rápido o socorro, maiores são as chances de sucesso, né? Quando a gente fala de infarto. Isso, a explicação do infarto é uma parada abrupta e repentina da irrigação de uma artéria que irriga o músculo do miocárdio, né? O músculo cardíaco. Essa irrigação, o sangue leva oxigênio, nutrientes e energia para que aquele músculo desempenhe o seu papel, né? Que é contrair ali e gerar força para o coração. Se a gente tem uma obstrução abrupta, a irrigação daquela musculatura toda ali fica comprometida. E aí começa a ter a falta de oxigênio e a morte da célula. Então, quando a gente fala de coração, tempo é músculo, né? Quanto mais rápido a gente conseguir assistência médica e a gente conseguir fazer a abertura daquela artéria, menores consequências o paciente vai ter. Porque, às vezes, o paciente chega muito tardiamente aqui no hospital e a gente, às vezes, só trata as consequências, que é uma insuficiência cardíaca, por exemplo, que é outro grande problema do paciente cardiopata, né, que agrega muita morbidade e aumenta também a mortalidade ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de infarto, é importante ficar alerta e reconhecer os sintomas, porque a gente pode procurar mais rapidamente assistência médica e evitar essas complicações. Ô, doutora, nós estamos no inverno, período aí de temperaturas mais baixas. O frio, ele aumenta as chances de infarto ou não? Aumenta, gente. Isso é uma coisa muito bem observada por você. O frio, ele aumenta o índice de infarto por vários fatores, né? A viscosidade do nosso sangue no frio aumenta. É como se o nosso sangue, a grosso modo, ficasse mais espesso, né? Isso favorece eventos trombóticos, a obstruções, né? No frio também a gente acaba adquirindo hábitos menos saudáveis, a gente não se hidrata tanto, a gente não vai tanto fazer atividade física, acaba se alimentando com dietas mais gordurosas, né? E o frio também faz com que a gente libere mais adrenalina, né? Que é um neurotransmissor que acaba aumentando a frequência cardíaca, fazendo constricção dos vasos, né? E isso também favorece ao infarto. Então, é importante nesse período do ano a gente se aquecer bem, né? Porque a gente consegue proteger o corpo de algumas adaptações do frio, se hidratar mais, evitar o sedentarismo, não ter tanta dieta copiosa, uma dieta mais rica em gordura, procurar alimentos mais leves. Eu sei que é difícil, mas é o que a gente pode fazer para evitar esse fator que tem no ambiente e que acontece todo ano, né? O velho e bom check-up indispensável, né? Sim, sem contar nos exames, realização de exames anualmente, né? Assim, ficar de olho aí nessas taxas, na glicose, no colesterol, né? A gente sabe que o LDL, que é o colesterol ruim, é o que se deposita nas nossas artérias e acaba obstruindo elas. Então, assim, é uma coisa evitável, né? Eu sempre costumo dizer que o que depende da gente, o que for evitável, a gente tem que conseguir realmente evitar. Agora, fatores genéticos, é a carga que a gente traz quando nasce. São coisas que a gente não pode mexer, né? É aquele código que vem desde que a gente nasceu. E agora, fatores ambientais, de hábitos de vida, são coisas que a gente consegue, com certeza, evitar. E procure o seu cardiologista para evitar isso, tá certo? Perfeito, obrigado pelas informações, doutora Renata Reis, cardiologista, né, hábitos saudáveis, fazer sempre aquele check-up, né, para evitar qualquer tipo de problema no motor, né, Renata? Eu volto contigo. No motor, exatamente. Valeu, patriota. Obrigada, doutora Renata.